Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, aqui da Lac Concursos, com muito orgulho, muito prazer, a gente vai começar uma aula importantíssima chamada Estratégia Empresarial. Tá? Aula de Estratégia Empresarial, claro que isso aqui é um assunto de administração, é um assunto de administração, estratégia empresarial. Como assunto, né, o que eu vou abordar nessa aula? Né? Então, primeira coisa que eu quero falar para vocês, que essa aula eu dividi ela em duas partes, né? Em duas partes, né? Por quê? Porque eu quero atender 100% as noções de estratégia empresarial. Todo e qualquer concurso, né, que venha cobrar estratégia empresarial, você vai estar super preparada. Quais os conteúdos para atender esta ementa, que são noção de estratégia empresarial, análise de mercado, forças competitivas, né? Aqui, ó, né? Potter, né? Imagem institucional, identidade e posicionamento, né? Ou seja, toda a teoria, né, que eu, professor Lac, eu tenho aí muitos anos de administrador, eu formei em 98 administração e dou aula para cursinhos desde 2001, acho que é isso, né, para cursinho desde 2001. Eu entendo o conteúdo que atende 100% essa ementa, né? A identidade organizacional. Aí a gente vai falar de matrizes, né? Matriz SWOT, matriz ANSOF, BCG, né? Para o quê? A gente fala um pouco de análise de mercado, forças competitivas, as estratégias, né? A estratégia de posicionamento, né? Todas essas matrizes aqui são estratégias de posicionamento, são estratégias que analisam o mercado, né? E claro, né? As 5 forças competitivas de Potter também, questão aí muito importante, né? Que é muito cobrada em prova de concurso, e as tipologias de estratégia. Então, parte 1 e parte 2 que nós iremos ministrar, ok? Vamos para a parte 1. Nesta aula, a gente vai trabalhar identidade, tá? Matrizes SWOT é um assunto, matriz ANSOF é outro, e matriz BCG é outro assunto. A gente vai fechar com chave de ouro essa nossa primeira parte, né? Então vamos lá, né? Quando a gente fala em estratégia, né? A gente fala estratégia tem que surgir de um plano, né? De um plano, ou seja, né? De um plano, não sei o quê, de um plano estratégico, do planejamento estratégico. O planejamento, aí ó, estratégico. Aí. O planejamento estratégico tem várias metodologias, né? São várias metodologias que nós temos para planejamento estratégico, né? Várias metodologias, né? Toda e qualquer organização, né, média, tanto pequena, média ou grandes, né, ela deve ter, de uma certa forma ou outra, o quê? Um planejamento estratégico. O planejamento estratégico é o quê? Um plano de longo prazo. É um plano de longo prazo, né? Então nós temos que ter o quê? Intenção estratégica, né? Por que fazer esse planejamento? Segundo, a gente tem que ter uma identidade organizacional, declarar sua missão, explicitar sua visão. Depois, todo o planejamento, nós temos que fazer o quê? Uma análise, um diagnóstico, né? O diagnóstico do ambiente interno, ambiente externo, e aí depois você faz o quê? A formação da linha estratégica. Aí entra o quê? Entra as diversas matrizes que nós temos aí. Matriz SWOT, tá? Matriz aí BCG, a gente vai analisar matrizes aí ANSOF e assim por diante. Inclusive as 5 forças competitivas de Potter, né? Depois você fixa a estratégia, você elabora os planos de ação e você controla e monitora a execução do plano. Em linha de regra, esse aqui é um conceito do quê? De planejamento estratégico, tá? E agora, seguindo a ementa que nós apontamos anteriormente, o primeiro assunto chama-se o quê? Identidade. Professor, qual que é essa identidade, professor? É a identidade organizacional, a identidade da organização. Professor, quais são os assuntos que o examinador pode cobrar em relação à identidade? Pode vincular, pode ser o quê? Primeiro, declaração da missão. Aí. Explicitação da visão. Professor, missão e visão pensei que eram coisas idênticas, iguais, não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas uma completa a outra. É o quê? É a identidade da organização. Então, você vai elaborar uma estratégia, você tem que saber qual que é a missão, qual que é a razão de ser da organização, qual que é a visão e, claro, quais são os valores que essa organização estará trabalhando aí, quais são os valores de sua cultura, quais são os valores da empresa. E a partir do momento dessa identidade, né, você sabe a sua identidade, você se auto-reconhece, você elabora o diagnóstico estratégico, que vai ser assunto para os próximos assuntos, para as próximas aulas. E aí, professor? Nesse sentido, vamos lá, missão. Missão.
Conceito de missão, né? Eu sempre falo que missão o quê? É razão de ser da organização. Para que ela existe, né? Conceito, texto, escrito. Peter Drucker, né? O nosso guru da administração. Então, Peter Drucker é o nosso grande guru da administração. Tá? Ele grande guru, eu já estudei muito Peter Drucker, né? Ele e os livros de Alberto Chiavenato, né? São livros aí que eu estudei bastante. O que ele diz de conceito de missão, né? Ó, uma empresa não se define pelo nome, pelo estatuto ou produto que faz. Ela se define pela sua missão, ou seja, por que ela existe, né? Somente uma definição clara da missão é razão de existir da organização e se torna possíveis, claros e realistas os objetivos da empresa. Então você tem que ter o quê? A razão de existir. Essa é a missão. Ah, professor, não está muito clara, professor. Vamos para alguns exemplos. Vem comigo. Calma, meu filho. Calma que você vai aprender. Olha só. Google. Missão da Google, né? Organizar as informações do mundo. Essa é a razão de existir. E ela faz isso, né? Organizar as informações do mundo todo e torná-las acessíveis e úteis em caráter universal. É exatamente isso. Essa é a razão de ser da Google, né? Ela o quê? Ela organiza as informações do mundo e torna acessíveis e úteis em caráter universal. Por isso que é o maior buscador do planeta, né? Microsoft, né? Qual que é a razão da Microsoft? Ó, na Microsoft, nossa função é ajudar, nossa missão é ajudar pessoas, né? Função e empresas de todo mundo a concretizar o seu potencial, né? Ou seja, através do quê? De ferramentas. Então essa vai ser o quê? A missão, a razão de ser. E cada organização vai definir sua própria missão. E cabe a gente aceitar essa situação. Ok, calma. Agora a gente vai explicar para você o visão, né? Visão. Professor, qual que é a visão da LAC? A visão da LAC é em 2025, né? Ser um dos maiores portais de concursos do Brasil. Pronto. Essa é uma visão de quê? De futuro. Ela é temporal. Ela tem um prazo certo. Então, visão de futuro nada mais é do que de que a organização ela vai se projetar em um futuro adiante. É claro que o futuro sempre é adiante, professor. Claro, né? E o que? Ela se projetar. Então, é o quê? É uma imagem vivida de um estado futuro ambicioso e desejável. Então, essa organização ela vai se visualizar num ambiente, num estado futuro, ambicioso e desejável, né? Que esteja associado ao cliente e seja melhor em algum aspecto importante. Ambicioso, ele tem que ser melhor, né? Melhor, né? Melhor. Importante do que existe hoje, né? Tem o poder de motivar e inspirar. Então, a motivação, a visão, ela motiva, né? Exemplos de missão, né? Olha aí, a Vale, né? Ser a empresa de recursos naturais global, número 1. Olha, futuro, ambicioso, né? Né? Em criação de valor de longo prazo, com excelência, paixão pelas pessoas e pelo planeta. Olha, paixão pelas pessoas e pelo planeta, né? Gerdau, ser global e referência dos negócios que atua, né? Gerdau tem muitos negócios, né? Cacau Brasil, né? Ser uma marca com espírito de liderança, que promete um forte e arrojado crescimento para atender com originalidade e de forma democrática todos os brasileiros, oferecendo produtos de qualidade a preços acessíveis. Então, são exemplos de visão, né? E aí, professor, pode ter certeza que a banca examinadora vai querer cobrar um assunto que vai conciliar o quê? Visão versus missão, né? Então, só para deixar bem claro para vocês, olha só. Missão, identifica o negócio, a razão de ser do negócio, né? Organizar as informações globais da Google, né? Missão, visão, o que se sonha para o negócio, o que se sonha lá na frente, né? É a partida, tá? É a partida na missão. É a carteira de identidade da empresa, o RG, por que ela existe? Identifica quem somos, dá rumo à empresa, é motivadora a missão, foco no presente para o futuro, vocação para a eternidade, caráter atemporal. Então a missão ela vai passar de tempo, né? Já a missão não, a visão, né? A visão é temporal. E tal data conseguiu. E agora que você é o número 1? Agora você tem que ter outras visões, né?
Vamos lá. É o que sonha para o negócio, aonde vamos. É o passaporte para o futuro. Projeta quem desejamos ser. Energiza a empresa, é inspiradora, focaliza o futuro. É mutável conforme os desafios, claro. Ou seja, ela é caráter temporal. Professor, pedras de ouro aqui, professor, para a gente entender, né? Rapidamente, né? Missão, razão de ser. Orienta e delimita. Ou seja, a área de atuação tem que estar dentro da missão. Se estiver atuando fora do negócio dela, está fora, não faz parte do negócio. Caráter temporal. Visão. Define objetivos, é o ápice do desenvolvimento, é um caráter temporal, um espaço curto. Então, toda organização, ela vai o quê? Elaborar a sua missão e vai elaborar a sua visão. Tá? Crença e valores. O que é isso, professor? São atributos, tá? São atributos da organização. Tipo, honestidade, modernidade, tá? Respeito ao consumidor, ok? Eficiência, eficácia, okay? São todos os valores que vão orientar o quê? Os colaboradores internos com interação interna e externa dos seus processos. Isso são os valores. Toda organização tem seus valores, né? Todos têm, né? Todos têm seus valores, né? Vamos lá. Podem ser definidos como um conjunto de convicções íntimas adotadas com fé, agregadas durante a vida. São normas, princípios ou padrões sociais aceitos ou mantidos por indivíduo, classe, sociedade e etc. Né? As crenças e valores centrais devem ser simples, claros, diretos e poderosos. As empresas visionárias tendem a ter apenas alguns valores centrais, normalmente entre 3 e 6. Né? Então, 3 ou 6 valores. Ética, credibilidade, honestidade, respeito, tecnologia, humanidade, né? Humanizar, parte de saúde. Para elaborá-las é necessário 100% de autenticidade genuína. Ela tem que ser autêntica. Né? Professor, exemplos. Né? Vamos lá. Os valores éticos, valor de promoção do ser humano, satisfação do cliente, qualidade total, por exemplo, valorização dos colaboradores, prestadores de serviço, cooperativismo, como filosofia e prática de cuidar, valorizando e dignificando o trabalho médico, né, por exemplo, a busca constante de melhoria em relação médico-paciente e responsabilidade social é um valor. Pronto, né? Então está aí para vocês uma breve explicação. E agora, terminamos o quê? O primeiro item da aula, que era o que? Identidade organizacional. Resumindo para vocês, a identidade organizacional das empresas, para você poder elaborar uma estratégia empresarial, elas têm que estar initivamente focada, tá? Ligada aonde? Na sua missão, que é a razão de ser, a sua visão, que é uma visão projetada para o futuro, e, consequentemente, o quê? Os seus valores que elas vão atuar. Tá? Então, missão, visão e valores serão pautadas as estratégias empresariais, ok? Pronto, e agora? Agora vamos para frente. Outras metodologias, outros assuntos importantíssimos, né? Essa primeira parte eu confesso para vocês que dificilmente vai cair no seu concurso, tá? Mas pode cair. Então, é por isso que já passei. E ela faz parte da explicação. Eu tenho que explicar isso. Tá? E agora? Agora a gente vai para a elaboração de estratégias, né? Um tipo de estratégia, né? Para enriquecer nossa aula, eu trouxe um texto aí muito utilizado nas aulas de planejamento estratégico, né? Sun Tzu, né? Não sei se vocês conhecem, eu sei que é um grande estrategista, né? Um general chinês, vencedor de muitas batalhas. O que ele fala? O que é a estratégia? A concepção da estratégia, olha só. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, se conhece o inimigo e a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória, ganha, sofrerá também uma derrota. Olha que interessante, né? Se você se conhece, mas você não conhece o inimigo, cada vitória, você vai ter uma derrota. Agora, se você se conhece e conhece o seu inimigo, você não precisa temer 100 batalhas, né? Não precisa temer o resultado de 100 batalhas, né? Agora, se você não conhece nem o inimigo e nem a si mesmo, perderá todas as batalhas, né? Olha, você não conhece o inimigo, né? E não conhece a si mesmo, você vai perder todas as batalhas. E esse conceito a gente traz aqui para a aula de estratégia, de planejamento, com certeza, né? Então é o seguinte, o que ele faz aqui?
Quando o ato de falar, conhece a ti mesmo e conhece o inimigo, o que ele está fazendo, cara? E o que ele está fazendo? Ele está fazendo nada mais, nada menos que um diagnóstico. Tá? Ele está fazendo um diagnóstico. Então, para a elaboração de estratégias, há a necessidade de você elaborar diagnósticos, análise de cenários, análise de ambientes organizacionais, ambientes internos e ambientes externos. Há essa necessidade. Há essa necessidade, né? E aí, professor? Cara, provas de concurso. Assunto campeão que é cobrado em concurso. Matriz SWOT. Tá? Então, primeiro, você tem que entender que essa matriz aqui, ela vai atuar onde? Exatamente na fase de diagnóstico estratégico. Dá uma análise do ambiente externo, quando ele fala, você conhece o teu inimigo, ou seja, você conhece lá fora. É um ambiente externo. E você conhece a ti mesmo, ou seja, o ambiente interno, análise interna e análise externa. Então, os pontos que nós vamos estudar, ambiente externo, você vai considerar o quê? As oportunidades e as ameaças ao seu negócio. Agora, interno, as suas fortalezas e as suas fraquezas, né? Que são os pontos fortes e os pontos fracos, né? Então, pronto. Então, essa aqui é a matriz SWOT, né? E você vai aprender, você vai gostar, tá? Você vai gostar bastante aí desse conteúdo aqui, muito interessante, né? Então, vamos lá. Ambiente externo, tá? Externo. Então, você já sabe que no ambiente externo, tudo aquilo que é favorável a ele é o quê? Uma oportunidade. Tudo aquilo que é contra ele, que venha prejudicar, é uma ameaça, né? Então, análise oportunidades, o que vai melhorar. Ou seja, né? Ah, professor, minha empresa é uma empresa de delivery. A minha empresa é uma empresa de delivery de alimentos. Bacana, tá aí. Veio a pandemia. Primeiro, a pandemia está no controle dessa empresa? Não, ela é global, ela não está no controle. Não está no controle. Se ela é uma empresa, presta atenção, de delivery de comida, tá começando, veio a pandemia. A pandemia vai ser uma oportunidade ou uma ameaça para a empresa? Uma puta de uma oportunidade. Porque as pessoas na pandemia, né, muitas delas sofreram restrição do seu direito de locomoção, de ir e vir, tiveram que ficar em casa, né? Todo mundo passou por esse momento, você sabe disso, né? Então, o que é uma oportunidade? O que você faz com a oportunidade? Você aproveita. Agora é o contrário, tá? Agora é o contrário. Você é um restaurante tradicional que atua 100% com o salão aberto. Tá 100%, nem entrega para retirada você faz, você atende ali. Veio a pandemia. E aí, cara? Setor de restaurante, você acha que é o quê? Pronto, é o quê? Uma ameaça. Você tem como combater a pandemia, eliminar? Não. Né? Então, isso é a análise do ambiente externo. Tá? Primeira coisa que você tem que entender, no ambiente externo, aqui está a empresa. São fatores que acontecem fora da empresa. E esses fatores que acontecem fora da empresa, você não tem controle nenhum sobre ele. Nenhum mesmo. Tá? Você não tem controle nenhum sobre esses fatores. Esses fatores estão além da sua vontade. Por isso que fala ambiente externo. Então, você tem que considerar análise dos fornecedores que estão fora da empresa, os acionistas, a sociedade, né, outros fatores, pandemia, organizações governamentais, governo X, governo Y, e você vai ter que analisar oportunidades externa, atual ou potencial, capaz de contribuir positivamente ao longo do tempo para o êxito da missão e a concretização da visão de futuro da organização, visão de futuro, né? Ameaça, fenômeno ou condição externa, tudo é externa. Atual ou potencial capaz de prejudicar substancialmente e por longo tempo a missão e a concretização da visão de futuro da organização. Então, isso aqui é o diagnóstico externo. Você vai analisar isso aí. Tá? Se você faz o diagnóstico externo, lembra do general chinês, né? Se você conhece o inimigo, se você não conhece o inimigo, ele está fazendo um diagnóstico externo. E agora é olhar para si próprio. Tá? É interno. O que é interno? Você identificar aquilo que você é bom, aquilo que você é ruim. Tá? Você tem que fazer, medir isso. Pô, eu sou bom disso, eu sou bom daquilo, não sou bom. Tá?
Então são pontos fortes e pontos fracos, né? Liderança, estratégias e planos, pessoas, processos, conhecimento, resultado, são todos pontos, né? Tá aqui. Por exemplo, professor, tá? Tá fazendo um diagnóstico e existe muitas reclamações que o banheiro da firma, o banheiro dos clientes é imundo, é sujo, é fedido. O fato do banheiro, tá, dos clientes ser sujo é o quê? Um ponto externo ou um ponto interno? Interno. Como é que você sabe que é interno? Porque a empresa tem condições de resolver. Ele vai lá e resolve isso. Isso é um ponto forte ou um ponto fraco? É um ponto fraco, é uma fraqueza. Tá? Isso impede, isso prejudica, né? Ele tem que resolver. Qual que é a postura da empresa aqui? É resolver seus pontos fracos. E a postura dos pontos fortes é potencializar os seus pontos fortes na sua estratégia empresarial. Qual que é a postura das oportunidades? Aproveitar o máximo possível. Qual que é a postura da empresa em relação às ameaças? É o que? Se prevenir dessas ameaças. O que pode fazer para prevenir os efeitos, para reduzir os impactos dessa ameaça que não está sob controle. Então, esses são os pontos fortes, né? Vamos lá. Ó, característica interna atual ou potencial que auxilia positivamente e por longo tempo o cumprimento da missão, a concretização da visão de futuro e conquista dos objetivos organizacionais, né? Pontos fracos, né? Vamos lá. Característica ou deficiência interna atual ou potencial que dificulta substancialmente e por longo tempo o cumprimento da missão e concretização da visão de futuro e de conquista dos objetivos organizacionais, né? Então nós temos aqui as forças, né? Então temos aqui, ó, SWOT, né? Ó, de força, no inglês, né? Strings, né? Weakness, né? Opportunities, né? E threats, né? Ameaças, ó, o SWOT, 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 ou FOFA, né? Pode ser FOFA também, ó, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Pronto, você realizou o diagnóstico organizacional. Tá lá, você analisou. Quero fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Banco do Brasil 2021. Eu, professor Lac, juntamente com a Lac Concurso, nós elaboramos um super módulo, um módulo muito especial, um módulo inédito e exclusivo para este concurso. E pode ter certeza, se você assistir todas as videoaulas desse módulo, você terá chances reais de acertar todas as questões de prova, ok? Por quê? Porque, é claro, o professor Lac aqui, a gente bate aí, assunto por assunto do conteúdo. Por exemplo, olha só, vamos analisar o edital aqui, né? Vendas e negociação, tá? Vendas e negociação é uma disciplina da matéria conhecimentos básicos, né? Ela é conhecimentos específicos, né? Básicos, nós temos língua portuguesa, inglesa, matemática e atualidades do mercado financeiro. Atualidades do mercado financeiro, o professor tem um módulo também top de linha, são 18 videoaulas, tá? Assunto por assunto do edital, pode ter certeza aí, ó, custa apenas R$60 esse módulo aqui de atualidades do mercado financeiro. Agora, esse módulo de vendas e negociação faz parte de conhecimentos específicos, né? São 15 questões, cada questão vale 1,5 ponto, vale 1,5 ponto, não totalizando aí 22,5 pontos. O que acontece? Eu, professor Lac, né, já sou bastante experiente nessa disciplina. Só para você ter uma ideia, todos os concursos de carreiras bancárias de 2009 até a presente data, eu, professor Lac, juntamente com a Lac Concurso, nós tivemos a oportunidade de oferecer cursos online para todos esses concursos. E nós temos mais de 1.000 alunos aprovados ao longo do tempo aí, de todos os concursos de carreiras bancárias, né? Então, o que acontece? Olha só, cada item desse é uma aula específica, né? Cada item desse, né, vai ser gravado aqui de forma inédita pelo professor Lac, por mim. Eu vou estar gravando isso aqui para vocês, você já conhece a qualidade das aulas, né? E nós temos aulas demonstrativas no YouTube. Só que lá no YouTube é apenas 30%, então de 30% aí do total da aula, 30% da aula aí que a gente disponibiliza para o YouTube, né? Por exemplo, a primeira aula, estratégia empresarial, eu dividi isso aqui em 2 assuntos, né? 2 aulas, parte 1, parte 2, para aprofundar o assunto, né? Segmentação do mercado, valor percebido pelo cliente, gestão de experiência, né? Aprendizagem, sustentabilidade, intangibilidade, inseparabilidade, gestão da qualidade, técnicas de vendas, né? Ou seja, assunto por assunto,
são aulas inéditas, aulas preparadas 100% para o concurso do Banco do Brasil. Todas essas aulas, né? Então você vai ter lá, Ética e Conduta Profissional em Vendas. É uma aula com esse título para abordar. E vale a pena lembrar a vocês o seguinte, que eu, professor Lack, toda vez que eu preparo um módulo, preparo uma aula, eu sempre me coloco no quê? No lugar do examinador. Papo reto, porque eu me colocar no lugar do examinador, eu percebo o seguinte, né? Como que o examinador poderá cobrar determinado assunto. E isso eu falo na sala de aula, né? Então são 18 assuntos, né? Nós teremos aí muito mais de 18 videoaulas, mas esse módulo aqui, garanto para você que ele é 100% focado no concurso do Banco do Brasil 2021, tá? Ele atende 100% todos os itens do edital, item a item, eu garanto para vocês. Se vocês aí assistirem todas essas videoaulas, fazerem as devidas anotações, fazer a revisão, seguir as nossas orientações, você tem tudo, papo reto, de acertar as 15 questões, né? As 15 questões. Eu, como professor, me preocupo muito o seguinte: esse conteúdo da aula que eu estou ministrando é o conteúdo que vai ser cobrado na prova. Eu me preocupo muito com essa eficácia, essa efetividade dos assuntos, né? Não adianta nada você estar estudando, né? Estudar 10, 15 horas por dia, e na hora da prova não caiu nada que você estudou. Não pode. Tá? Então aqui a gente tem essa preocupação. Professor, investimento, você vai nem acreditar, né? R$9 por mês, é isso mesmo, R$9 por mês, R$90, você pode parcelar em 10 parcelinhas de R$9, pode parcelar em 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Bacana? Espero vocês aqui na Lá Concursos, pode acreditar, pode pôr fé, dê esse voto de confiança, que você vai passar nesse concurso e vai ficar muito competitivo. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.